E aí galera, tá começando mais um episódio de Storytelling e hoje eu quero falar sobre um filme que eu tô ansioso desde que ele foi anunciado no começo do ano, cara. Porque, caraca, esse filme tem pra mim um dos melhores diretores da atualidade e também eu acho que vai ser um dos melhores roteiros que a gente vai ver assim nos últimos anos. Eu estou falando do filme Oppenheimer. Galera, eu vou começar falando um pouco sobre a história de quem foi Julius Robert Oppenheimer. Sim, Julius, talvez seja o mesmo, não sabemos, existe a possibilidade. Oppenheimer, ele é um norte-americano que é descendente de alemãos, ele é um físico e ele nasceu nos anos de 1904, mais ou menos. Ele nasceu nos Estados Unidos e lá ele começou a estudar, dando um grande foco na sua vida para a matemática e para as ciências exatas. Após entrar na faculdade, ele percebeu que ele tinha realmente a vocação para ser um físico, porque em 3 anos ele já conseguiu ganhar uma das maiores honrarias que Harvard poderia dar para um aluno. Com isso, já no começo da sua vida adulta, Oppenheimer já era uma das pessoas mais cotadas para o mundo da ciência, como um grande físico, e não só como um grande físico, um grande estudioso, né? Vamos ser sinceros. Em 1938, 3 pesquisadores alemães estavam fazendo uma série de estudos sobre a energia nuclear e eles descobriram uma forma nova de poder conduzir essa energia, que seria pelas fissões nucleares. Com a descoberta das fissões nucleares, os Estados Unidos perceberam que ali no comecinho da Segunda Guerra Mundial, eles estavam começando a perder no quesito da tecnologia. Eles estavam começando a perder para o eixo dos inimigos. E em 1939, com o começo da Segunda Guerra Mundial, propriamente dita, os Estados Unidos eles começaram a criar o primeiro reator nuclear que já existiu no mundo. Robert Oppenheimer era, sem dúvidas, um dos maiores cotados para ser o cabeça desse novo projeto. E com a criação desse reator, os Estados Unidos começaram a estudar com muito mais facilidade a energia nuclear. E em 1942, com esse reator já feito, o governo americano deu início ao Projeto Manhattan, que ficaria mundialmente conhecido por ser o criador da bomba atômica. O Projeto Manhattan, ele contava com as mentes mais brilhantes do mundo daquela época, contando até com, em algumas vezes, ele não era um dos cientistas que ficavam sempre lá no projeto, mas um dos cientistas cotados para esse projeto era o próprio Albert Einstein, que ajudou inúmeras vezes Robert Oppenheimer em vários dos seus estudos relacionados à energia nuclear. Em 16 de julho de 1945, com o Projeto Manhattan já em andamento, na cidade do México foi criada uma base onde todos os cientistas que participavam do projeto, pelo menos a maioria dos cientistas que participavam do projeto, eles iriam morar lá com suas famílias para poder se dedicar 100% a esse trabalho. E nesse dia 16 de julho foi feito o primeiro teste desse experimento grandioso que os Estados Unidos estavam botando todo o seu dinheiro e tempo para que ele se resolvesse da maneira mais rápida possível, pois a guerra já estava em curso e, infelizmente, o eixo dos aliados estavam perdendo essa corrida tecnológica. A poderosa bomba que foi testada nesse dia foi apelidada de Trindade, pois ela foi a maior criação que o mundo poderia ver naquele momento. Era um momento realmente de uma corrida tecnológica e não só tecnológica, também uma corrida armamentista, porque eles sabiam que essa energia nuclear ela poderia se transformar em algo muito maior do que ela foi feita para ser realmente. A Trindade ela teve uma explosão de aproximadamente 12 quilômetros de altura. O urânio enriquecido que tinha dentro daquela bomba era o equivalente a aproximadamente 20 toneladas de dinamite. Então, você consegue imaginar a magnitude que foi essa explosão. É engraçado até ver que,
tem algumas fotos e algumas filmagens da época mostrando a bomba, mostrando o teste. E é mostrado que tinha uma torre de aço numa altura bem elevada, que quando a bomba tocou o chão e realmente se detonou, aquela torre inteira foi completamente evaporada. Para vocês terem noção, os cientistas que iam presenciar aquilo tiveram que ficar em bunkers a mais de 10 quilômetros de distância da própria explosão. E logo após esse teste, ainda em 45, em agosto de 45, os Estados Unidos resolveram jogar essa bomba em Hiroshima e Nagasaki, como uma forma de vingança pelo ocorrido em Pearl Harbor. Infelizmente, essa explosão matou mais de 100 mil pessoas. A bomba foi jogada de diversos aviões que estavam sobrevoando ali o local, procurando bases de inimigos, segundo o relatório que foi soltado pela inteligência americana, e eles acabaram jogando essas duas bombas nessas duas cidades, matando muitas pessoas. E logo após esse ocorrido, Oppenheimer se demitiu do projeto Manhattan, e com a demissão dele, ele também renunciou ao seu cargo como diretor-chefe daquele projeto. Oppenheimer, muitos anos depois, falou em várias entrevistas e em várias escrituras que ele fazia que quando ele viu a magnitude daquela destruição, daquela bomba, ele viu as pessoas ao lado deles e muitas pessoas ficaram felizes, começaram a rir, outras pessoas começaram a chorar e a maioria só ficou calado, sem esboçar nenhuma reação. Com o passar do tempo, outros estudos foram saindo sobre a bomba atômica e foi descoberto que muitas das pessoas que estavam participando do projeto Manhattan ficaram completamente assustadas com o que elas viram e muitas delas se exilaram ou até mesmo tiraram a própria vida em outras ocasiões. Com a sua saída do projeto Manhattan, Oppenheimer dedicou a sua vida e todo o seu dinheiro em pesquisas e estudos que ajudariam as pessoas que estariam sofrendo com a radiação e com a energia nuclear. Oppenheimer também fez uma série de entrevistas e de conversas com vários talk shows americanos e repórteres americanos, contando como foi essa experiência e como as pessoas deveriam ter cuidado com essa energia. Ele dedicou todo o fim da sua vida em realmente alertar as pessoas sobre os maus que essa energia nuclear poderia dar para o mundo inteiro. E aí você consegue perceber que ele realmente mudou da água para o vinho. Ele viu toda aquela destruição e a vida dele mudou completamente. Ele realmente não conseguia ver aquilo mais como algo necessário para o mundo ou como algo bom. Para ele é como se fosse o seu filho prodígio que se tornou o seu maior pesadelo. Robert também, já no fim da sua vida, ele começou a escrever vários poemas falando sobre a relação da sociedade com a ciência e como isso pode afetar o mundo como um todo. Oppenheimer também, em várias das suas escrituras, deixou bem claro o seu desgosto e o seu arrependimento com essa sua criação, acabou se tornando a sua maior angústia. E no fim de sua vida, em 1965, Robert foi diagnosticado com câncer de garganta e 2 anos depois disso, em 1967, ele entrou em coma por complicações da sua doença e, infelizmente, ele acabou morrendo sem ter visto o fim dessa grande guerra que o acompanhou durante anos e anos, praticamente a sua vida inteira. Enfim, essa foi um pouco da história de quem foi Robert Oppenheimer, o que ele fez e a sua vida como um todo. E agora falando um pouco mais sobre o filme, tentando levantar um pouco mais o astral, porque realmente a vida de Oppenheimer foi bem complicada, principalmente no final dela. Christopher Nolan, o diretor e o roteirista desse filme, ele quis realmente entrar de cabeça na história de vida desse grande físico, querendo mostrar como é toda a angústia que ele sofreu e tudo o que levou ele a realmente ter esse quadro dessa tristeza, dessa quase depressão após a explosão dessa grande bomba. Christopher Nolan, que eu acho que dispensa apresentações, o cara simplesmente já fez a trilogia do Batman de 2008, fez Interestelar, que é considerado por muitos o melhor filme contemporâneo, e fez também, muito mais recentemente, o filme Tenet, que não foi muito bom na sua bilheteria, mas o filme em si, pelo menos, eu gosto muito.
E agora falando um pouco mais dos atores que estão nesse filme. Cara, que filme recheado de grandes personalidades, viu, cara? Porque, poxa, pra começar, o ator principal que vai fazer Robert Oppenheimer é basicamente o Peaky Blinders, o Peaky Blinders, o Cillian Murphy. Ou Cillian Murphy, eu ainda não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. Mas Cillian Murphy vai ser o protagonista do filme e saiu algumas imagens dele interpretando o Oppenheimer, algumas imagens coloridas e outras em preto e branco. E, cara, é impressionante a semelhança entre os dois, cara. Chega a ser um pouco assustador. O longa também vai contar com Emily Blunt, que eu acho que um dos seus filmes mais recentes foi Um Lugar Silencioso, parte 2. O Matt Damon também está no filme, fazendo o papel de um dos militares que vai participar ali do projeto. E ele que já fez Perdido em Marte está indo para outro deserto, dessa vez para ajudar o Peaky Blinders a construir a bomba atômica. O filme também conta com Robert Downey Jr., que acho que do mesmo jeito do diretor dispensa apresentações, é o nosso grande Homem de Ferro. Florence Pugh também está no filme, ela que já fez Midsommar e agora fez recentemente Viúva Negra. Jack Quaid também está no filme, que eu acho que o seu papel mais impactante, eu acho que o que todo mundo conhece, é o seu papel em The Boys, a série da Amazon. Na minha opinião, ele é um ótimo ator. Pelo que eu vi em The Boys, ele conseguiu mostrar muito medo que aquele personagem conseguia fazer. Eu acho que nesse filme ele vai fazer também um dos cientistas que vai ajudar Oppenheimer a dar início ao grande projeto Manhattan. Gary Oldman também vai estar no filme. Cara, é um filme recheado de atores de muito peso, viu? Gary Oldman que já fez Batman, também a trilogia com o Nolan, e há muito tempo atrás ele também fez O Profissional, que pra mim é uma das melhores atuações do Gary Oldman. Josh Peck e Rami Malek também vão estar participando do filme, mas com participações não tão importantes. Josh Peck, sim, é o Josh, do Drake Josh. Ele simplesmente saiu de Malibu, onde era filmado Drake Josh, e foi para o México ajudar um físico nuclear a destruir o mundo. Rami Malek também vai estar no filme, ele que já fez Bohemian Rhapsody, o filme do Queen, e Mr. Robot. Ele também vai estar participando ali. Ainda não foi dito exatamente qual vai ser o papel dele, ele não apareceu em nenhum trailer, nenhum clipe, mas a maioria das pessoas que eu disse aqui apareceram em várias cenas mostrando que serão personagens que vão realmente fazer parte ali do filme, não vão ser só pequenas aparições. Esse que é um dos projetos mais ambiciosos de Christopher Nolan, um homem que não aceita usar CGI em nada, ele odeia computador, ele é completamente contra. Tanto que o filme em si, ele, como a maioria dos outros filmes do Christopher Nolan, ele usa muito do artifício de efeitos práticos. No filme do Batman, no segundo filme, Cavaleiro das Trevas, tem uma cena que o Coringa, na verdade, está dirigindo um caminhão e ele faz esse caminhão capotar de uma maneira assim incrível e isso aconteceu de verdade. O caminhão ele realmente capota e é efeito prático. Todo mundo que estava ali gravando só tinha a oportunidade de fazer uma vez para poder conseguir gravar tudo da melhor forma possível. E isso é uma característica marcante dos filmes do Christopher Nolan, que é, cara, usar efeito prático em tudo. Acho que a metade do dinheiro que é investido nesse filme vai ser só para ele poder fazer o que ele quer para poder explodir ou quebrar ou fazer de algum jeito. Alguns outros exemplos desse grande diretor excêntrico, eu diria, é ele comprar vários hectares de um milharal só para o Matthew McConaughey passar com o carro em Interestelar. Outra coisa que ele fez foi em Tenet, ele comprou um hangar e um avião para na hora das gravações o avião poder passar no hangar lambendo tudo, quebrando tudo. E eu acho que agora é o seu projeto realmente mais ambicioso, que foi recriar a bomba atômica. Sim, você não está ouvindo errado. Ele recriou a bomba atômica. Obviamente ele recriou ela sem o uso da energia nuclear, porque isso deixaria todo o local onde ela iria ser explodida radioativo durante milênios, então não existia a possibilidade dele fazer isso. Acho que ele não tem nem CRM para conseguir um negócio desse, porque não tem como o cara conseguir plutônio enriquecido assim fácil. Tá achando que é o quê? Tá achando que é o Marty McFly? Nolan classificou esse novo filme dele como um filme de terror
e que a palavra que ele diria ao terminar de assistir o filme, segundo ele mesmo, é que é devastador. Segundo o diretor, ao escrever o roteiro, com outros roteiristas ajudando ele, ele fala que o porquê que ele quer tanto refazer essa bomba, por que ele quer realmente recriar ela para poder ter essa explosão. Primeiro porque ele é uma pessoa muito purista em relação à sua experiência em ver o filme, o que gerou até umas brigas entre ele e a Warner, que eu vou falar um pouco mais no final do vídeo. E o diretor de efeitos especiais desse filme perguntou a ele, cara, por quê? Por quê? A gente tem os melhores computadores do mundo, a gente tem dinheiro, por que que a gente vai recriar essa bomba, cara? A gente pode fazer tudo isso em, sei lá, em 2 meses no After Effects. E foi exatamente isso que Nolan usou para criticar esse cara que estava falando isso. Ele falou que, cara, a gente precisa entrar na cabeça desse grande físico, a gente precisa entender o que ele sentiu quando ele viu todos aqueles átomos se explodindo e se espalhando. A gente precisa realmente botar para os atores e realmente para a produção inteira se sentir como se eles estivessem naquela época e estivessem fazendo aquilo. E é por isso que ele quis tanto recriar essa bomba, não só para dar essa experiência para a galera que estava participando, para a produção, para os atores, mas também para a gente, para os telespectadores que vão ver esse grande filme expondo toda essa explosão. Inclusive, esse filme, que será lançado no dia 20 de julho, ele foi gravado em um dos materiais de mais alta qualidade que o cinema pode proporcionar. Ele foi gravado num IMAX de 70mm. E você se pergunta, como assim 70mm? Não foi gravado numa câmera com um cartão de memória? Não. Esse filme foi gravado com filme, de verdade. Filme. Um rolo de filme de IMAX de 70mm. E um filme com 3 horas e 9 minutos de duração, você imagina aí o tanto de filme que teve para poder gravar isso. Para vocês terem uma noção, o rolo original desse IMAX, ele tem 18 quilômetros e ele pesa mais de 270 quilos. Isso é isso mesmo, 270 quilos e 18 quilômetros de filme. E é por isso que eu digo que esse vai ser um dos filmes mais esperados, junto com Barbie, mas isso a gente vai falar depois. E é por isso que eu digo que esse é um dos filmes mais esperados do ano, porque realmente Nolan botou toda a sua mente para pensar, a sua mente completamente maluca, mas muito genial, botou ela para pensar e para realmente fazer o que é por muitos dito. Eu li em alguns sites falando que esse vai ser o filme mais bonito que a gente já viu até hoje, principalmente pela qualidade do IMAX e pela qualidade do filme que ele foi gravado. Mas, como nem tudo são flores, infelizmente esse filme, esse rolo de 70mm, ele não vai ser trazido aqui ao Brasil e infelizmente a gente não vai poder ver realmente esse filme em seu esplendor total. Nolan, diretor esse, que já, como eu havia dito, fez vários filmes de muito prestígio, como o filme dele chamado O Prestígio. O Nolan, ele dá muito dinheiro, isso a gente não pode negar. O Nolan, ele dá muito dinheiro para a indústria. E não só para a indústria, ele também faz todo esse comércio de atores, roteiristas rodar. Então a Warner, ela tinha um contrato com o Christopher Nolan, que era um contrato de exclusividade. A maioria dos filmes do Nolan, eu acho que 90% dos filmes do Nolan são todos feitos com a Warner. Vide o próprio Batman. Os 3 filmes são da Warner e são do Christopher Nolan. Mas, em 2021, a Warner, junto com a HBO, ela lançou uma carta de esclarecimento falando que, por conta da pandemia e por conta de uma série de outros motivos que a Warner viu como mais lucrativos, os filmes iriam ser lançados simultaneamente, tanto no cinema quanto nos streamings, que seria a HBO. E Christopher Nolan, ele não gosta muito dessa ideia de você ver um filme tão grandioso como esse que ele fez, que ele recriou uma bomba atômica, com ótimos atores, com ótimos roteiristas, uma produção enorme, com um filme dessa qualidade, você vê na sala da sua casa, parando o tempo todo para mexer no celular, ou então com alguém te chamando,
com um som de não tão boa qualidade. Então, isso volta a mostrar o quão purista Christopher Nolan é com essa sua criação. E vamos ser sinceros, né? Quem é que não seria tão purista assim? O cara recriou uma bomba nuclear. Se tu fosse ver e não fosse lá essas coisas, realmente até eu ficaria bem chateado. E após esse anúncio que a Warner fez sobre as estreias simultâneas entre HBO e cinema, Nolan foi um grande crítico dessa posição que a empresa havia tomado. E não só Nolan, vários outros atores, roteiristas e diretores, principalmente porque a Warner ou a HBO não chegou em nenhum deles para falar sobre isso. Porque, querendo ou não, eles ganham parte da bilheteria e isso seria menos bilheteria. Então não é só pelo purismo, também o dinheiro. Eles realmente, segundo o Nolan, eles estavam fazendo uma aposta erradíssima que não iria levar eles aos lucros que eles estavam imaginando. E querendo ou não, ele estava certo. Porque 2 filmes que foram lançados nesse ano, que foi Tenet, que é o filme dele, e Duna, que foi um grande filme que a Warner estava apostando muito, eles não foram tão bons de bilheteria. Não só pela pandemia, mas também porque, por que eu posso ir no cinema se eu posso ver aqui em casa um negócio que eu já pago, que seria o streaming da HBO, eu já pago, então eu vou ver aqui em casa mesmo. Não vai ser com a mesma qualidade, não vai ter a reação do público em volta, não vai ser a mesma experiência, mas eu vou ver aqui em casa por comodidade. E isso foi o ponto que Nolan mais criticou, por não ter a experiência que é ver esse filme no cinema e também porque eles não falaram, não teve conversa, eles simplesmente falaram, vai ser isso e pronto. O que fez com que o diretor ficasse realmente muito chateado e partisse com esse contrato, quebrasse o contrato de exclusividade. E aí, meu filho, você imagina aí, carne nova assim entre aspas, né? Carne nova no pedaço, porque o cara tava soltinho na pista, soltinho no baile. Ele é um dos maiores cineastas da atualidade, sem dúvidas, e ele tava solto. Para qualquer estúdio que se quisesse falar com ele para contratar ele, poderia. Então a Universal, que não é besta nem nada, depois que viu que ele fez uma declaração falando que ele estava querendo fazer um filme sobre a vida de Oppenheimer, filme esse que ele já estava escrevendo em setembro de 2021, ele fez um contrato com a Universal. E o que eu acho interessante desse contrato é que ele fez uma série de exigências bem específicas sobre como ele queria fazer esse filme. É um filme barato, eu diria, porque ele só é 100 milhões, ele só pediu 100 milhões para fazer o filme. Eu acho que um filme desse, com esse tanto de atores incríveis e com esse grande diretor, um filme de 100 milhões está bem barato, ainda mais para a Universal. Algumas outras coisas que ele queria nesse contrato era 20% de toda a bilheteria mundial. Então, eu acho que ele vai tirar realmente, os 100 milhões foram só para fazer o filme, e esses 20% vai ser realmente de lucro para ele. E não só isso, eu acho que a cláusula mais importante desse contrato que ele fez foi que ele queria total liberdade criativa, 100% de liberdade criativa, que foi o que ele fez, foi o que ele propôs para a Universal, para ele conseguir a bomba atômica, que era o grande sonho dele para esse filme, a grande ambição dele para esse filme. O filme começou suas gravações bem no comecinho de 2022, já mais ou menos ali próximo do meio do ano, ela sendo encerrada e tendo mais ou menos um ano para editar o filme e realmente deixar em toda a estética que o Nolan gostaria que tivesse. E o mais interessante, eu acho que é uma curiosidade um pouco importante para eu falar sobre esse filme, é que essa briguinha entre a Warner e o Christopher Nolan se mostra tão existente até hoje. Essa briga que aconteceu em 2021, até hoje eles ainda estão com um pouco dessa rixa, que mostra que o filme, que vai ser lançado no dia 20 de julho, vai ser lançado em um dos maiores lançamentos da Warner, que vai ser o filme da Barbie. O filme da Barbie esse, que gerou várias memes e várias brincadeiras na internet, falando que vai ter o filme do Oppenheimer, que é uma coisa mega séria, mais de 18 e tal, e o filme da Barbie, que vão ser lançados no mesmo dia. Então daí você percebe que o Christopher Nolan, ninguém sabe se realmente botaram pra bater de frente com a Warner e com a Barbie, mas que é muito engraçado que no momento que teve essa rixa, ele fez um filme
acho que um dos primeiros filmes dele sem um estúdio e ser o filme lançado no mesmo dia do maior lançamento da Warner. Olha, eu acho difícil bater Barbie, apesar de todos os apesares que eu falei aqui, de toda a rasgação de seda que eu fiz tanto para os atores quanto para o diretor desse filme, Barbie vai ser páreo duro. Mas, falando um pouco mais sério, cara, esse filme, ele com certeza vai render pelo menos uns 3 Oscars pro Christopher Nolan e pra toda a galera da Universal. Porque é uma história que Hollywood gosta. Hollywood gosta de história de guerra, Hollywood gosta de grandes atores e de grandes diretores. Nolan já é dono de diversas estatuetas do Oscar e diversas nomeações ao Oscar. Basicamente, todo filme que ele faz, ele pelo menos é nomeado. E com esse filme, eu acho que vai ser realmente a consagração do cinema, da arte que ele mais ama. É para mostrar realmente uma carta de amor ao cinema. Porque ele fez com tanto carinho, porque realmente não é fácil você conseguir esse tipo de filme de 70mm, não é fácil você ter essa gama de atores no seu filme, é realmente algo muito complicado que ele está botando todas as fichas dele, todas as expectativas dele nesse filme. O longa, como eu disse, realmente vai ser bem longo, vai ter 3 horas e 9 minutos de duração e, cara, eu espero de verdade que ele possa mostrar e refletir tudo aquilo que foi a vida do Oppenheimer, todas as angústias, todas as tristezas que você consegue ver em outras entrevistas dele. Tem uma entrevista famosíssima que ele estava falando como foi a experiência dele quando ele viu aquele primeiro teste, quando ele viu aquilo acontecendo. Ele fala que quando ele viu realmente aquela bomba, aquela explosão, ele na hora lembrou de um texto hindu que falava sobre um deus lá específico que estava falando com uma pessoa normal. E esse deus, em determinado momento, ele cria a sua forma de 4 braços, realmente uma forma monstruosa para uma pessoa normal. E ele olhando para aquela pessoa e o Oppenheimer olhando com um olhar vazio para o nada, ele fala, agora... Now I am become death, the destroyer of worlds. E foi assim que ele se sentiu quando ele viu a explosão. Então eu acho que Cillian Murphy ele vai conseguir empregar todo esse pesar, toda essa angústia e toda essa amargura que o Robert viveu durante esse fim da sua vida. Então, novamente, Oppenheimer vai ser lançado em todos os cinemas do Brasil no dia 20 de julho. Eu aconselho você a ver numa sala que tenha IMAX ou pelo menos uma Dolby Atmos, que é de som. E a IMAX é realmente para o vídeo, realmente bom. E eu também aconselho você a fazer realmente uma desidratação ali, porque 3 horas de filme vai ser complicado. E é um tipo de filme que você não pode sair do cinema, porque o próprio Christopher Nolan falou que a experiência de ver esse filme, a experiência de ver realmente a detonação daquela bomba, você vai praticamente sentir fisicamente a explosão. Então é um filme que você tem que ir preparado, não só o seu psicológico, mas como também o seu corpo, coma bem, não beba tanta água e vá assistir esse filme que eu tenho certeza que vai ser o filme do ano. Vai ganhar pelo menos os 3 Oscars e se não ganhar é clubismo. E as minhas expectativas são sempre as melhores, principalmente para um filme do Nolan. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo hoje. Eu sou Conan Peixoto e esse foi mais um episódio de Storytelling.